Meus irmãos, é uma alegria estar contigo aqui. E como a pastora falou, nós estamos vindo de um congresso de famílias que foi realmente uma bênção. Foi muito abençoador. Ela falou das palavras que o pastor Douglas Gonçalves trouxe. E eu confesso que uma das palavras que alcançou muito o meu coração foi acerca de perdão. Quem estava aqui lembra aonde o pastor disse da importância de nós sempre deixarmos o caminho aberto para o perdão. Lembra disso? A importância de nós perdoarmos o nosso cônjuge, perdoarmos os nossos filhos, perdoarmos quem quer que seja. A importância de liberar perdão. Ele até disse que a falta do perdão é como se nós tomássemos um remédio ruim, um veneno, nem remédio, veneno, esperando que o outro morresse, não foi assim? Tamanha é a agonia de quem precisa liberar perdão e não consegue. E quando nós olhamos para dentro da nossa casa, é exatamente assim. A nossa casa tem que ser um lugar de perdão, um lugar de restauração, um lugar de transformação, um lugar de renovo, um lugar onde nós entregamos nas mãos de Deus a oportunidade para Ele fazer do jeito dele. E eu me lembrava, irmãos, que antes de eu casar, tinha um pastor muito amigo nosso, ainda é nosso amigo, que ele dizia assim, que todo casal, se ele for dormir com uma pendência, é como se colocasse um tijolo entre os dois. E se aquilo fosse constante, para que não houvesse o perdão, a restauração, para resolver aquilo, chega um momento em que os dois se tornam tão distantes. É como se uma parede fosse levantada entre os dois. Tamanha é a importância do perdão. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus tem alcançado o teu coração. Eu tenho certeza que você é melhor, família melhor de Deus, por conta de deixar Deus agir na tua vida da forma como Ele deseja. E não da forma como você pensa que você precisa. Amém? E nessa noite eu quero continuar alguns ensinos para a tua vida. Eu quero pensar com você essa noite a importância de nós fazermos planos nobres. Diga para quem está do teu lado, nessa noite você vai aprender a fazer planos nobres. Planos nobres. E planos nobres têm tudo a ver com Deus, porque o nosso Deus é um Deus nobre. É um Deus que nele nós encontramos nobreza. É um Deus que zela pela tua casa, que zela pela tua família. É um Deus que se preocupa com os detalhes da tua vida. E não tão nada melhor do que nós fazermos planos nobres no Senhor. E eu queria convidar você a abrir tua Bíblia, lá no texto de Isaías, capítulo 32, no versículo 8, onde há um grande ensino aqui. Eu quero ler apenas um versículo contigo. Isaías, capítulo 32, versículo 8. Amém? Amém? O texto diz assim: mas o homem nobre faz planos nobres. Olha que tremendo. O homem nobre faz planos nobres. E graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Você pode repetir após mim? Diga assim: mas o homem nobre faz planos nobres. E graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. Sim, é exatamente isso que a palavra diz. E hoje, quando nós olhamos para o tempo em que nós vivemos, como o Diogo disse, o tempo em que o Brasil vive, um tempo de tantas incertezas, mais um motivo para que os nossos planos sejam planos nobres. E fazer planos significa planejar. Planejar tudo o que tem a ver com a sua vida, principalmente o que tem a ver com a tua família. O que significa planejar? Planejar significa preparar-se para algo importante, significa calcular riscos, calcular perigo. Planejar significa fazer o que é preciso para ter êxito em determinado objetivo. Isso é planejamento. Eu planejo o meu dia. Lá na empresa em que eu trabalho, se eu não tiver um bom planejamento, eu não consigo trazer o resultado que a companhia espera.
Eu planejo o meu tempo com e-mails, eu planejo o meu tempo com as minhas visitas, eu planejo a minha meta, os meus negócios, como eu vou trazer as linhas de negócio que a empresa espera que eu traga. Se eu não tiver planejamento, se eu deixar para os 48 do segundo tempo, eu perco tempo, eu não trago o resultado. E quando nós entendemos isso, tudo fica muito mais fácil. Há quem planeje, por exemplo, a sua aposentadoria. E diz aí que a gente vai trabalhar até os 65 anos. 40 anos de contribuição. Imagina, 40 anos você trabalhando, se preparando para quando chegar aos 65 anos, ter uma aposentadoria poderosa. Olha aí, o planejamento tem que começar agora. Há quem tenha muito prazer em planejar, por exemplo, uma viagem, não é assim? E é tão bom. Você junta a bonitona que está do seu lado, entra naqueles sites, vê o melhor hotel, o melhor percurso, por onde vocês vão parar, o que vão comer, não é assim? Quanto vai levar, não é o planejamento? A gente faz planejamento em todo o tempo. Mas perceba que a Bíblia, ela nos ensina que os planos nobres, eles são nobres quando nós colocamos os nossos planos em Deus. Quando Deus faz parte dos nossos planos, aí sim o nosso plano, ele é nobre. Quando os nossos planos partem do coração de Deus. Se existe algum plano em que Deus não está, o plano não é nobre. Mas se Deus está no plano, aí o plano é perfeito, o planejamento é perfeito. Por isso a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, um versículo que você sabe de cor. O texto diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que o texto está dizendo? Que na medida em que nós buscamos Deus de todo o nosso coração, incluímos Deus em todos os planos das nossas vidas, tudo que a gente precisa, Deus vai entregar nas nossas mãos. E quando nós olhamos para Deus, irmãos, Deus entrega nas nossas mãos aquilo que é necessário. Deus não vai entregar nas tuas mãos nada do que não é necessário para você. Então entenda que em Deus nós saímos na frente. Vale a pena colocarmos Deus nos nossos planos. Se você entende isso, dê uma salva de palmas a Jesus. É assim, todo dia, colocando Deus nos nossos planos. Quais são os planos nobres que um homem nobre precisa fazer, que uma mulher nobre precisa fazer? Eu quero pensar contigo 3 planos que você tem que sair daqui decidido. E você não pode deixar de lado. Se você entende que nos teus planos precisa ter êxito, você precisa se alicerçar em planos nobres, planos de Deus para a sua vida. O primeiro plano nobre, que você precisa sair daqui entendido, alinhado com Deus, é decidir se parecer o máximo com Cristo. Esse é o primeiro plano que você pode fazer. Você marido, você esposa, você filho. Na medida em que nós nos parecemos com Cristo, nós damos certo. Na medida em que nós nos parecemos com Cristo, nós funcionamos. E você pode até pensar que para você se parecer com Cristo é muito difícil. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o meu passado. Ah, pastor, é que o senhor não sabe as minhas crises, as minhas dificuldades. É que o senhor não sabe quem eu fui. Irmãos, eu quero te dizer que na medida em que nós nos parecemos mais com Cristo, tudo fica muito mais fácil para as nossas vidas. Porque quando nós nos parecemos mais com Cristo, é o momento em que nós pensamos como Cristo pensaria. É o momento que nós decidimos como Cristo decidiria. E é o momento em que nós agimos da forma como Jesus agiria. E a Bíblia ela ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que em Cristo nós nos tornamos diferentes. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passam e tudo se faz novo.
Então, se parecer com Cristo significa ser diferente. Como a Bíblia fala, imagem e semelhança. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos imagem. Mas se parecer com Cristo significa ser semelhante a Ele. Tem muito crente que é imagem, mas é tempo de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Como diz aquele livro, que você já ouviu falar muitas vezes sobre o título dele aqui, Em Meus Passos, o que faria Jesus? É exatamente assim. Em tudo eu perguntar para o meu Deus, para Jesus, e pensar de que forma Jesus resolveria os seus problemas. É nesse momento que eu começo a me parecer com Cristo. Quando nós entendemos isso, quando nós começamos a nos parecer com Cristo, a primeira coisa que Deus entrega para nós é um negócio chamado sabedoria. E como é bom ser um marido sábio, irmão. Meu Deus do céu. Uma esposa que tem um marido sábio, ela é segura. Mas como é bom ter uma esposa sábia. Porque a Bíblia diz que a esposa sábia, ela constrói, ela edifica. Quando os dois estão debaixo de sabedoria, tudo vai bem. E aí não fica difícil se parecer com Cristo. Essa história de sabedoria é um assunto que a Bíblia trata com tanto empenho, que a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se você não tem sabedoria, você pode pedir para Deus. E sabe o que o texto fala? Deus dá. E a Bíblia ainda diz que Deus dá de boa vontade. E por que Deus nos dá sabedoria de boa vontade? Porque para Deus é importante nós termos sabedoria. Porque sabedoria significa tomar decisões na qual você não se arrependa. Dá para entender? Na medida em que eu sou sábio, os meus planos são perfeitos. Na medida em que eu sou sábio, eu me pareço mais com Jesus. Na medida em que eu sou sábio, eu trato de coisas importantes na minha vida com êxito. Por exemplo, o sacerdote sábio, ele é fiel para com Deus. Porque a própria Bíblia diz lá em Malaquias que nós podemos fazer prova de Deus. E onde está a sabedoria? A Bíblia diz que o homem que é fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, os céus sobre a sua casa estão abertos. Não é o que a Bíblia fala? Que Deus abre as comportas dos céus e abastece os teus celeiros. Que sabedoria aqui! Na medida em que eu sou fiel a Deus, a minha casa não corre riscos. Porque o mesmo texto diz para que nós fizéssemos prova de Deus. É como se Deus dissesse assim: seja sábio, seja fiel, e eu prometo que você será abastecido daquilo que você precisa. E todos aqueles que estão debaixo desse discernimento e são fiéis ao nosso Deus, eles conseguem controlar a sua casa. A sabedoria então nos ajuda a sermos excelentes no planejamento financeiro da nossa casa. Sabe aquelas coisas que você gasta no momento certo? O que é importante e o que é supérfluo. Uma vez eu ouvi isso de um pastor. Lembra? O que é importante nós precisamos para agora, mas o que é supérfluo pode esperar. É na nossa sabedoria. Quanto mais eu me pareço com Cristo, mais eu coloco a minha casa em segurança. O que a sabedoria me ajuda a exortar os meus filhos de forma sábia. A exortar os meus filhos com amor, ensinar os meus filhos diante da palavra, debaixo dos princípios. Quanto mais eu me pareço com Deus, eu me torno um pai melhor. E quando nós olhamos para os nossos filhos, irmãos, os nossos filhos merecem ter pais excelentes. Já parou para pensar nisso? Que o seu filho não pediu para nascer de você? E você já parou para pensar que os nossos filhos não são nossos? A Bíblia fala que é do Senhor, é herança de Deus confiada nas nossas mãos. Na medida em que eu sou sábio, eu sou um testemunho. A minha vida, ela ensina. E através da sabedoria, eu consigo até fortalecer a minha aliança conjugal. Porque eu começo a dar valor ao que realmente tem valor.
Então entenda os benefícios de se parecer com Cristo. Você quer sair daqui debaixo de um plano de êxito para a tua família? Primeiro, se pareça com Jesus. Se pareça com Ele. Aplique os princípios de Deus na sua vida. Trabalhe os ensinos na sua família. E você será bem-aventurado. Se você entende, dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Se aquece aí, irmão. Amém? Primeiro plano, sabedoria. Se parecer com Jesus. Esse é o primeiro plano. O segundo plano, plano nobre que você tem que sair daqui entendendo, é que um plano nobre significa colocar o meu futuro 100% nas mãos de Deus. Esse talvez seja o plano mais nobre que você pode fazer. Porque na medida em que você coloca a tua vida 100% nas mãos de Deus, junto com a tua vida, você traz a tua casa, você traz a tua família. E a única forma para que você tenha êxito no teu futuro significa colocar a tua vida, a tua casa nas mãos de Deus. É como se dissesse para Deus: Deus, abre a mão. Tó, minha vida, a minha família, o meu futuro. Mas, irmãos, você só mantém o seu futuro nas mãos de Deus se você tiver um negócio que é importante. Se você viver pela fé. Fé e futuro tem tudo a ver. Você sabe como você vai estar daqui a 10 anos? Eu confesso, irmãos, que há 20 anos eu estou na igreja. Foram os melhores 20 anos da minha vida. Mas quando eu voltei para Jesus, eu não tinha noção do que ia acontecer nesses 20 anos. O André ficou até mais bonito. Quanto tempo você está na igreja, André? 15 anos, aí, ó. Ele não imaginava que ele ia ficar bonito assim. Dá para entender? Então entenda que quando nós colocamos o nosso futuro nas mãos de Deus, nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. É o que a palavra diz. E detalhe, a Bíblia ensina coisas importantes sobre a fé. A fé é o combustível mais importante que você precisa desenvolver para que a tua vida não saia das mãos de Deus. Porque quando a gente perde a fé, irmãos, nós temos a capacidade de fazer a coisa do nosso jeito. Não é assim? E aí a gente junta a tal das cabeçadas, né? Oh, meu Deus! A gente começa a pedir para Deus abrir a mão e tirar áreas da nossa vida e a gente resolver do jeito da gente. Sendo que a Bíblia ensina que o jeito de Deus é perfeito. A gente até canta isso, não diz? Que do jeito de Deus é perfeito. Eu não lembro muito bem a música, mas eu sei que é isso. O jeito de Deus é perfeito. Então a Bíblia ensina sobre fé. Por exemplo, a Bíblia ensina que a fé é uma certeza de coisas que nós ainda não vimos. Então tem a ver com o futuro. A fé é a certeza de que em Cristo eu sou mais que vencedor. A fé é a certeza que mesmo que eu passe por um vale de sombras e de mortes, não tem por que eu ter medo, porque Deus está comigo. A fé é uma certeza que todas as vezes que eu busco a Deus, eu sou ouvido. A fé é a certeza de que Deus trabalha em meu favor. A fé é a certeza de que Deus cuida da minha casa. Sabe quando você viaja e diz: Deus, cuida da minha casa, cuida da minha família, não é assim? Cobre a minha casa com o sangue de Jesus. Para que o teu futuro esteja nas mãos de Deus, você precisa ter essa certeza. E fé é essa certeza. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, exatamente sobre isso. Diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Mas olha, é a prova das coisas que não vemos. Tem a ver com o futuro. É a certeza de coisa que nós esperamos, coisas que nós ainda não vimos. Eu sei que tem esposas que oram pelo seu marido por muito tempo. Ainda não viu o marido transformado, mas ela está na certeza. Tem maridos que oram pelas suas esposas, pais que oram pelos seus filhos, filhos que oram pelos seus pais. Nós ainda não vimos a transformação, mas estamos debaixo da certeza.
Segunda coisa que a Bíblia ensina sobre fé é que a fé agrada a Deus. Nós podemos agradar a Deus de muitas formas, irmãos. Só o fato de você buscá-lo, você agrada. O fato de você ser firme aos princípios, você o agrada. Mas a Bíblia diz também, lá no versículo 6 de Hebreus 11, que sem fé é impossível você conseguir agradar a Deus. E o texto diz, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E completa, e que ele recompensa aqueles que o buscam. Dá para entender? O teu futuro tem que estar nas mãos de Deus. Você precisa ter a certeza. Você precisa, através da tua fé, agradar a Deus. Mas a Bíblia também diz que a fé é um poder. E por que é um poder? Porque a fé ela tem ação. Ação na vida daqueles que colocam suas vidas nas mãos de Deus. A Bíblia fala em Mateus 17, versículo 20, o momento em que Jesus diz aos seus discípulos, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. A fé nos faz ver além do impossível, irmãos. A fé nos faz trazer à existência coisas que ainda não existem. A fé nos faz garantidos na bênção. E a fé não nos decepciona. Quando que nós sabemos se a nossa fé é autêntica, irmãos? Quando nós conseguimos descansar em Deus. Sabe aquele momento em que você chega na tua casa e é só você e Deus? Sabe aquelas provas que você passa e são cada prova que às vezes a gente passa e a gente consegue descansar em Deus, sabendo que Deus tem o melhor para a tua vida, sabendo que Ele trabalha pela tua família, é nesse momento que eu sei se eu tenho fé mesmo ou não. A fé que agrada, a fé que é a certeza, a fé que é o poder de Deus na minha vida, amém? Então sem fé é impossível agradar a Deus. Então o segundo plano que você tem que sair daqui decidido, é debaixo de fé, colocar a tua vida, a tua família, o teu casamento, os teus filhos, as tuas finanças, todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus e crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você imagina. E eu quero te dizer, a Bíblia ensina que Deus não nos decepciona. Amém? Deus não nos decepciona. É tempo de nós provarmos os milagres que vêm das mãos de Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? É tempo de você ter fé. A fé verdadeira. A fé que atrai a bênção de Deus para a sua casa. E o terceiro plano nobre que eu quero pensar contigo é que um homem nobre, ele é fiel à aliança até o fim. Desde que eu cheguei aqui na igreja, eu aprendo sobre aliança. Até em casamento a gente fala, aliança, o metal mais nobre, não é assim? Não tem começo, não tem fim. Você já ouviu essa história? Porque é nobre, porque a nobreza no seu casamento. Porque não tem começo nem fim, porque é para ser infinito, é para ser inquebrável isso. E entenda que ter uma aliança significa ter um pacto inegociável. Ter um pacto inquebrável. Faça chuva ou faça sol, eu faço esse pacto ser cumprido. Isso é aliança. Aliança significa uma decisão que eu não volto mais atrás. Eu decidi ser um com essa moça, decidi. Eu decidi ser um com o meu líder, eu decidi ser fiel a essa igreja, eu decidi plantar o meu futuro nessa igreja, é isso, é uma decisão, eu não abro mão, pois assim é a aliança. E quando nós vamos para a Bíblia mostra a primeira aliança, está lá quando Noé recebe a incumbência de Deus para partir com aquela
aquela arca turbinada. E depois que as águas baixam, o que a Bíblia diz? Aquele arco-íris aparece e fala: essa é a aliança que eu faço contigo, que eu faço com a humanidade. Não é isso? Nunca mais o mundo vai acabar em água. Eu faço uma aliança. E a gente canta isso, que Deus, Ele é fiel, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, Deus de aliança. E Deus zela pela parte dele na aliança. Deus, Ele zela. Deus, Ele faz cumprida a palavra dele. Deus é assim. A Bíblia ensina que há uma segunda aliança, uma aliança feita em Jesus. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 15. O texto diz: Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. O que o texto está dizendo? Que através da morte e ressurreição de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus resolveu renovar essa aliança conosco, por conta dos pecados cometidos depois da primeira aliança. E a aliança, ela nos beneficia, porque o texto diz que essa aliança, pela parte de Jesus, nos dá direito a uma herança eterna, a terra das promessas, ao céu, que é um lugar onde Deus prepara para você e para a tua casa. Dá para entender? Na nobreza do nosso Deus, Ele firma uma aliança conosco. Na nobreza do nosso Deus, Ele renova essa aliança para comigo e para contigo, através do sacrifício de Jesus. E Ele promete que haverá um lugar onde aqueles que estão firmados nessa aliança, e a aliança ela tem a ver, ela é em duas pessoas. A aliança de Deus Ele cumpre, mas aqueles que se manterem na aliança com Ele, esses sim, terão a eternidade nas suas mãos. É o que o texto diz. Mas a Bíblia é tão perfeita, irmãos. A Bíblia é um manual perfeito, onde nós encontramos tudo que nós precisamos para as nossas vidas. E a Bíblia mostra que lá no Jardim do Éden, Deus preparou a primeira aliança conjugal. Está lá um cara chamado Adão e uma moça chamada Eva. O primeiro casamento na primeira família, Deus ensina acerca de aliança. E a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Qual é o nível dessa aliança? Ele diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Na primeira aliança conjugal, no primeiro casamento, Deus ensina o que é aliança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no projeto de Deus, marido e esposa precisam viver em aliança, ou até que a morte os separe, ou até a volta de Jesus. Você pode estar pensando aí, uma pastora, então por que tem tanto casamento que chega ao fim? A Bíblia também ensina. Por conta da dureza do coração do homem, por conta de não zelar pela aliança, por conta de deixar de lado os princípios, por conta de tirar Deus dos planos, o casamento chega ao fim. Mas é interessante que até nisso Deus resolve, irmãos, e Deus nos ensina. Deus ensinou a aliança, Deus deu liberdade para o homem por conta da dureza do coração dele, e todo casamento que chega ao fim, marido e esposa resolve o problema deles, mas traz um problema para os seus filhos. Eu sou prova disso. No momento em que eu mais precisei da minha família unida, eu não tinha ela. Louvado seja porque Deus me tratou, e eu entendo hoje isso, e hoje eu zelo para que a nossa aliança dentro da nossa casa seja excelente, porque família é um plano, está aqui, ó, plano divino para transformar os territórios, e o primeiro território a ser transformado é a sua casa. E Deus transforma o território quando nós andamos em aliança para com Ele.
Existe um jeito de a gente fazer a nossa aliança, ela conjugal, ela ser fortalecida, irmãos. Mesmo passando pelas lutas. Duvido que tenha aqui algum casal que não passou por alguma crise. Todo casal já passou por dificuldade, seja uma crise financeira, seja saúde, seja até os dois se estranhando, porque o marido acorda lado, não é assim? A barriga cresceu. Você era uma coisa e olha o que aconteceu contigo. Você me enganou. Não, brincadeira. Mas todas as famílias já passaram por crises. Mas existe uma forma para a gente passar por todas elas, dando glórias a Deus. Porque a própria Bíblia diz, irmãos, que no mundo nós passaríamos por aflições. E as aflições, por vezes, podem alcançar até a nossa casa. O que a gente não pode é ficar refém da aflição. A gente tem que encontrar o nosso porto seguro. O nosso porto seguro está em Deus. Porque família é o projeto divino para transformar os territórios. A começar a sua família, a minha família. E aí a Bíblia diz, ó o manual perfeito, lá em Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 a 12. Você já deve ter ouvido alguma ministração de casamento sobre isso. E tem a ver mesmo com casamento. O texto diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Graças a Deus, porque Deus me deu você, viu, pastora Solange? É melhor ter a sua companhia mesmo. Tá vendo? Momento love story. Como dizia um cara na rádio, não era? Toque de amor. Ah, quem conhece, mostrou a idade. Voltando para a Bíblia. Pois a Bíblia diz, é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E aí vem o recado de Deus, olha lá. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando nós estamos ligados em Deus, irmãos, através da aliança, mesmo que a gente passe por desconforto, nós somos sustentados por Deus. É como eu segurando de um lado, ela segurando do outro, e os dois sustentados em Cristo. Dá para entender? Mesmo passando pelas crises, nós estamos sustentados em Cristo. E toda a crise a gente pode ver como uma oportunidade para vencermos em Cristo e nos tornarmos melhores, até no nosso casamento. É interessante que quando o texto fala sobre estar sozinho e ter alguém junto contigo, mostra de coisas importantes. Mostra que caminhar juntos tem a ver, vale a pena, mas haverá êxito se nós estivermos ligados em Jesus. Então, esse é o plano nobre para casais nobres. Não é errado você fazer seus planos. Você pode fazer os teus planos. O errado é você deixar Deus de fora de todos os seus planos. Esse é o erro. E para que haja êxito, Deus tem que ser a rocha em tudo na sua casa. Quando a Bíblia trata aquela parábola sobre 2 casas, sendo que uma foi construída na rocha e a outra foi construída na areia, o que a Bíblia diz? Que as 2 casas passaram pela mesma tempestade. O texto fala que a chuva bateu sobre aquela casa, as 2, as águas subiram, os ventos eram fortes, porém houve uma diferença aqui. A Bíblia fala que a casa que foi firmada na rocha, ela suportou. Mas a casa que foi construída na areia, ela não aguentou. E a Bíblia diz que se tornou uma vergonha a casa que ruiu. Como marido e esposa, nós temos a responsabilidade de colocar a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos planos, o nosso futuro, tudo que tem a ver com as nossas vidas na rocha. Porque nós não estamos isentos de passar pelas tempestades, mas quando a tempestade vier, mesmo que seja muito forte,
na rocha, você e a sua casa não são abalados. Amém? Você entende isso? Então, você precisa sair daqui entendendo que homens nobres, e quando eu digo homens e mulheres nobres, fazem planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, eles continuam firmes. É tempo de você viver por vitória. Amém? Nessa noite, você tem que sair daqui decidido a se parecer com Jesus todos os dias, em todos os momentos. Como o pastor Josué Gonçalves estava falando aqui sobre uma criança que ouviu falar, aprendeu na escola bíblica dominical sobre anjos. E o menino era tão fascinado no pai dele, que quando chegou em casa, que foi ver, ficou olhando o pai, o pai falou: o que foi, menino? O que você está olhando? Eu quero ver se tem uma asa aí no Senhor. Lembra? Amigo, a gente tem que entrar nesse nível. Nos parecer com Cristo nesse nível. Os nossos filhos têm que querer ser igual a gente. Podem ter o pastor como referência, o líder como referência, mas quando se trata de família e caráter é você. Sua filha tem que se parecer contigo, esposa. Só que isso vai ser possível se você decidir se parecer com Jesus. Segundo plano, que você tem que sair daqui decidido, colocar o teu futuro 100% nas mãos de Deus. Um lugar onde você coloca e não tira mais. E o terceiro plano que você tem que sair daqui decidido é ser fiel à aliança até o fim. Aliança com Deus e aliança com seu cônjuge. E é isso que a gente vai fazer aqui essa noite. Nós vamos sair daqui renovados, debaixo dessa unção. Amém? Você crê que Deus tem mais para a tua vida? Você crê que Deus tem mais para a sua família? Até os solteiros, Deus tem mais para você, mano. Aí, Deus tem mais. Deus tem mais. Ah, se eu soubesse. Hoje eu falava com um cara que trabalha comigo, eu falando um pouco de Jesus para ele no carro, fomos e voltamos de São Paulo. Eu dizia para ele: amigo, se eu pudesse voltar meus 20 anos que eu estou na igreja, puxa vida, eu ia ser muito melhor. Porque nesses 20 anos Deus me tratou. Olha, não é assim? A gente não imagina o que ia acontecer 20 anos depois. Mas e nos próximos 20 anos da sua vida, como vai ser? Debaixo de planos nobres e Deus te honrando por todas as vezes que você faz dele a pessoa mais importante da tua vida e da tua casa. Amém? Quero chamar aqui meu outro lado do cordão. Eu quero convidar você a ficar de pé. Pega na mão da tua bonitona aí, do teu gatão. Há uns gatões aí que foram mais gatões, hein? Aí, ó, te cuida, hein? Hein, Marquinhos? Mas eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Se você não está com a tua esposa aqui, você vai se ligar em Deus em oração aí, pela tua casa. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o Senhor. Declaramos que tudo que nós temos vem das tuas mãos. E como é bom saber que tu és um Deus zeloso para conosco. É bom saber que no Senhor nós podemos colocar a nossa esperança. É bom saber que no Senhor nós temos o respaldo do céu. É bom saber que no Senhor os teus planos são nobres para as nossas vidas. E nós colocamos a nossa família, a nossa casa nas tuas mãos. E pedimos pelas tuas misericórdias, que o Senhor nos trabalhe em nós, que o Senhor nos transforme, nos cure, mas que o Senhor nos faça famílias sacerdotais, cheias do teu Espírito, que a nossa casa se torne verdadeiramente a sede do avivamento, que por onde nós formos, a nossa casa se torne um exemplo da tua bondade, um exemplo da tua presença, um exemplo dos teus cuidados, que os nossos filhos se alegrem de estar no nosso lar, que eles vejam no nosso lar um local seguro, um local onde eles possam colocar os seus sonhos, os seus projetos. Em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa família é tua, é o tesouro que o Senhor entregou nas nossas mãos. E nessa noite nós decidimos,
debaixo dos planos em que nós aprendemos aqui, de se parecer com o Senhor em todo tempo, de ser fiel a essa aliança, de colocarmos o nosso futuro nas tuas mãos, colocarmos a nossa casa na rocha, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para que nós sejamos sempre firmados, sempre fortalecidos, para que venhamos viver sempre em alegria, em prosperidade, e que as nossas vidas te agradem. Livra, Senhor, todas essas famílias das mãos do diabo, em nome de Jesus. Nós repreendemos a ação do inimigo contra cada lar, contra cada casamento. Deus de maravilhas, toda a dureza de coração que seja agora quebrada, destruída, que caia por terra, Deus. Que o nosso coração seja um coração de carne, não um coração de pedra, o coração do Senhor no nosso, em nome de Jesus. E que por onde nós formos, nós estejamos debaixo da alegria e da bênção do Senhor. Nós declaramos que a nossa casa é tua, e nós não abrimos mão da tua bênção sobre o nosso lar. E pedimos ainda que por todos os anos que o Senhor nos der de vida, que o Senhor trabalhe na medida em que nós precisamos, mas que a nossa casa se torne o melhor lugar dessa terra, para o louvor do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos, porque podemos colocar as nossas vidas e o nosso lar nas tuas mãos. E é nesse lugar, nas tuas mãos, que nós colocamos pela fé, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Esse é o tempo da vitória, esse é o tempo da restauração do nosso lar, esse é o tempo da alegria renovada na nossa casa, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.